Eu vou começar então a nossa aula sobre revisão da UEL e da UFPR, mas antes de começar eu vou me apresentar. Eu sou o Marcelo, ou Júnior, ou Juninho, meu nome é Marcelo Júnior e vocês podem ficar à vontade sobre o modo como me chamar. Eu vou então trazer a parte de história da nossa revisão. E antes da gente começar, a gente precisa falar, antes da gente fazer essa viagem, porque eu não sei vocês, mas eu vim preparado para uma viagem ao longo da história, onde a gente vai entender tudo o que aconteceu para destruir nesses vestibulares. Mas antes da gente fazer essa viagem, a gente tem que conversar sobre as provas. Como são essas provas? Afinal, a gente está aqui por um objetivo. Claro, é muito importante você saber história, assim como sociologia, filosofia, geografia, biologia, enfim, todas as matérias, mas a gente está assistindo essa revisão com um objetivo, que é passar no vestibular. Então, para a gente passar no vestibular, além da gente saber tudo dos conteúdos, é necessário também que a gente conheça a prova. Então, quais são as características principais de cada uma dessas provas que a gente está estudando? A UFPR, como o Toninho comentou, ela traz questões mais objetivas, ou seja, questões mais temáticas, onde ela vai falar, por exemplo, em história de trabalho, e aí ela vai comparar trabalho em diferentes épocas, em diferentes lugares. E a UFPR vem esse ano do mesmo jeito que o ano passado. Então, são 9 questões de história. É muita questão de história. A UEL já é um pouco diferente. A UEL gosta muito da interdisciplinaridade. Então, provavelmente, vão ter 4 questões de história, isso com certeza. Geralmente tem 6, 7 questões de história, mas esse ano a prova da UEL, como vocês viram ontem, vai ser um pouquinho diferente. Então a gente está esperando 4 questões de história, questões puras de história. Porém, como a UEL é uma prova interdisciplinar, provavelmente vão ter várias outras questões que vão conversar com história. Por exemplo, uma questão sobre totalitarismo com Hannah Arendt, onde vai fazer uma relação com o nazismo, talvez, ou uma questão de biologia que vai falar sobre teoria evolucionista, e é interessante que você saiba talvez alguma coisa lá da pré-história, talvez alguma coisa em história da arte que converse com o Renascimento, por exemplo. Enfim, essa prova dela é interdisciplinar e ela gosta muito de história, então é muito importante que a gente esteja ligado no contexto histórico da questão, mesmo sendo de outras matérias. Além disso, a matéria de história é muito importante também para a nossa redação, porque você pode usar o contexto histórico, pode usar coisas na história para dar exemplo na sua redação. Então é muito legal você estar sempre ligado na história para você usar na sua redação. E outro ponto muito importante para a gente alcançar o nosso objetivo, que é acertar todas as questões do vestibular, seja da UFPR, seja da UEL, é a gente saber o que vai cair. Mas como que a gente vai saber o que vai cair? Será que a gente tem um contato com a COPS, um contato direto com a COPS? Ou será que a gente é vidente e vê o futuro? Na verdade, não. Na verdade, a gente estuda muito os últimos 20 vestibulares da UFPR, da UEL, vê o que cai mais, o que a banca gosta mais de cobrar, o que faz um tempo que não cai, então existe uma chance maior de cair. Então, para a gente adivinhar o que vai cair, para a gente cravar o tema das questões, a gente usa a recorrência. Então, a gente estuda muito o que já caiu para saber o que vai cair. Pensando nisso, a gente começa então a nossa viagem. Mas antes de começar a nossa viagem, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero pedir para vocês estarem fazendo a doação lá para o Projeto Esperança. É um projeto muito bonito que ajuda muita gente. A chave Pix está aqui embaixo. Você pode doar qualquer valor. Então vamos ajudar eles também. A gente já fez nossa doação. Muita gente já doou ontem. A gente recebeu muita doação. E isso é muito massa. E eu espero que aumente cada vez mais, que a gente continue doando e vamos fazer a diferença no mundo também. Mas agora então que o recado está dado, agora que a gente já sabe o nosso objetivo, que é acertar as questões da UEL, vamos para a nossa viagem. Vocês estão preparados? Porque agora a gente vai lá para o século XIX. A gente vai para o que se chama de longo século XIX. Mas como assim longo século XIX? Um século não tem 100 anos? Se o século é 19, ele vai de 1801 até 1900, não é assim que funcionam os séculos? Realmente, mas na história, agora, ultimamente, a gente não gosta de data, a gente não gosta de
cravar coisas assim, sabe? Falar que a Revolução Francesa foi em 1789. Porque existiu todo um processo na Revolução Francesa. E não era a vida das pessoas, era de um jeito lá em 1799, e em 1800 mudou totalmente. Não, não é assim que as coisas funcionam. Então, a história passa por diferentes processos. E um historiador muito famoso, um historiador muito fera, vai chamar esse período de longo século XIX, um período de 125 anos, ele vai pontuar. E esse período vai ser de grande transformação na Europa. E dentro desse período, a gente vai estudar 4 pontos principais: a Revolução Francesa, o período napoleônico, os movimentos políticos e sociais nessa época e o imperialismo. Vamos então começar pela Revolução Francesa. E eu falei para vocês que a gente ia fazer uma viagem, não falei? Então eu quero que vocês imaginem comigo que agora a gente está indo lá para a França do século XVIII, lá do fim do século XVIII. A gente está na França de 1788, mais ou menos. E o que a gente lembra dessa França lá de 1788? A gente lembra que era uma sociedade no antigo regime, uma sociedade estamental, né, onde a gente tinha 3 ordens. A gente tinha o primeiro estado, onde estava presente o clero, a igreja. A gente tinha o segundo estado, onde estavam os nobres. E a gente tinha o terceiro estado, onde estava todo o resto. Então, estavam a burguesia, estavam os trabalhadores, os pequenos burgueses. A burguesia, quando eu falo nessa época, é desde os banqueiros até os pequenos burgueses, pequenos comerciantes, e a gente tem ainda os camponeses também nesse terceiro estado. Então, 95% da França pertencia a esse terceiro estado. Porém, esse terceiro estado não tinha poder algum, não tinha voz alguma. Todo o poder estava lá em cima, lá com a nobreza, estava com o rei. A gente tem um absolutismo, onde o rei era absoluto. E o terceiro estado não aceitava mais isso. A burguesia não aceitava mais isso. A burguesia estava ganhando muito dinheiro, estava crescendo cada vez mais em poder, economicamente, e não aceitava mais não mandar em nada. O que a burguesia fez então? Começou a se rebelar. Os camponeses também entraram nessa rebeldia. Os pequenos burgueses também. E a França virou, não vou dizer uma bagunça, mas aconteceu uma revolução na França. A burguesia não aceitava mais. Aí a burguesia vai convocar uma assembleia constitucional porque queria mudar a Constituição, queria mudar a vida na França. E o rei Luís XVI, que ele era um rei absoluto, ele se achava Deus. Inclusive ele dizia ser escolhido por Deus. Ele não iria aceitar essa mudança, mais poder para a burguesia. Ele não queria aceitar perder poder. Ele não aceitou, e essas revoltas continuaram até que esse terceiro estado vai tomar a Bastilha. Vocês lembram desse acontecimento? Vocês ainda estão comigo, né? Lá na França do século XIX. E aí eu vou trazer a primeira imagem. Por quê? Vocês conhecem a prova da UEL. Ó, vamos voltar da França para o século XXI agora, 30 segundos, só para a gente comentar sobre essa imagem, sobre essa foto. Essa foto tirada lá na época que nem existia fotografia ainda. Mas a gente tem, então, essa França. Se vocês vamos analisar a foto, a gente pode ver pessoas com chapéus diferentes, ou seja, nobres, soldados, pessoas que faziam parte da elite, contra trabalhadores. Vocês percebem que existem roupas diferentes. Então, existe um conflito nessa imagem. E essa imagem vai retratar a queda da Bastilha. E quando a gente fala de imagem, qual é a importância? Vocês sabem que a UEL e a UFPR gostam muito, mas muito mesmo, de 3 coisas. Né? A primeira coisa, dar um monte de alternativa e pedir para você falar se está certo ou se é errado. Estou mentindo ou não? A UEL adora isso. Outra coisa que a UEL adora é textão. A UEL adora colocar um textão de uma página inteira da prova para você ter que ler aquele texto e colocar outras 4 questões falando sobre esse texto. E aí, arrisca até ela colocar um texto gigante e uma questão sobre história da arte, história e sociologia. Então, a UEL gosta muito desse textão. E outra coisa que a UEL gosta muito é de imagem. Então, fiquem ligados na imagem. A imagem também é um texto onde a gente pode ler e ajuda a gente a resolver as questões.
Beleza? Então vamos ficar muito ligado nessas imagens, vamos fazer análise dessas imagens. A gente percebe então que nessa imagem a gente tem uma transformação na França. A França está em um período onde o absolutismo está em decadência e existe um outro grupo em ascensão, que é o terceiro estado, mas o terceiro estado representado pela burguesia, ou seja, não vai ser todo o terceiro estado que vai ascender ao poder. A gente tem nesse período, então, uma ascensão dos ideais burgueses. A gente tem o liberalismo democrático, essa burguesia não queria mais esse antigo regime, sabe? Eles não queriam mais ter um rei, eles queriam eles mesmo terem o poder. E eles tinham como principal lema a liberdade, igualdade e fraternidade. E aí a gente já pode comentar isso. Porque a gente pode conversar. Liberdade para quem, né? Igualdade para quem? Sendo que nas colônias francesas a escravidão continuou. E como vai existir uma igualdade se a gente tem os trabalhadores ganhando muito menos do que essa burguesia? E esses trabalhadores passam fome. Então, se eles passam fome, como existe uma fraternidade, sendo que existe alguém passando fome na sua sociedade? Não é verdade? A gente pode, então, problematizar esse termo. Claro que, na ideia, ele era muito bonito, mas será que ele realmente aconteceu naquela época? A gente tem uma França em transformação, a gente tem Luís XVI perdendo a cabeça, então Luís XVI já não é mais o rei da França, a gente tem a burguesia no poder, só que a França ainda está uma bagunça. A gente tem de um lado os girondinos, a gente tem do outro lado os jacobinos. Os girondinos era a alta burguesia, os jacobinos eram os trabalhadores, um setor mais à esquerda. E a França está uma bagunça, uma luta por poder, e vai surgir um general muito importante da época, que surgiu como um salvador da pátria, um general que era considerado um mito, se é que me entendem. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se aparece um cara assim, vai dar merda. E foi o que aconteceu. Apareceu esse general com muito poder. Vocês sabem de que eu tô falando. Eu tô falando de Napoleão Bonaparte, esse general aí. E aí mais uma imagem. Vamos analisar essa imagem também? Ó, a gente pode ver um vento, né? Então, que dá uma ideia que ele está indo para frente. Ele também está apontando para o horizonte, como se ele soubesse aonde está indo, e ele quer levar o povo da França para esse lugar, para o progresso. Você vê que essa imagem ela reproduz como se ele fosse um herói, né? Ele está até meio de capa, então vocês percebem o que a imagem quer dizer? A imagem quer contar muito para a gente. Então essa era a imagem que as pessoas tinham de Napoleão, como se Napoleão surgisse para ser um herói. Napoleão, então, vai tomar o poder. Primeiro, a gente vai dividir o período napoleônico em três. Primeiramente, vai ser a fase do consulado, onde ele vai ser eleito, líder. Logo depois, ele já vai dar um golpe militar, ele que era um general. E aí vai iniciar o segundo período. Já no primeiro período, a única coisa que a gente tem que lembrar para destacar vai ser o Código Civil ou Código Napoleônico. Napoleão era um cara que se baseava muito em Roma Antiga, na Grécia Antiga, nesse período greco-romano, nessa cultura greco-romana. Ele se inspirava em Júlio César, em Alexandre o Grande. Ele queria ser um grande conquistador. Então, nesse primeiro período do consulado, a gente destaca esse código napoleônico, mas depois ele vai dar o golpe e vai se iniciar o período de império. A gente tem então o Império Francês com agora o imperador Napoleão Bonaparte querendo conquistar o mundo. Napoleão Bonaparte era muito louco. Ele queria dar uma de Alexandre o Grande e tentou conquistar a Europa inteira. Ele então ia para o norte, ia para o sul, ia para a Espanha, tentou chegar na Rússia, só que aí ele vai falhar. Claro que a gente está passando tudo de modo muito superficial, só para a gente lembrar, para a gente pegar as melhores coisas, que é o que vai cair no vestibular, o que você precisa relembrar, porque já está tudo aí dentro da sua cabeça. Você só precisa de um estalo para relembrar e a gente poder destruir na semana que vem no FPR e lá no dia 15 na UEL. Mas voltando então para o Napoleão vai querer dominar o mundo, e nessa de dominar o mundo, ele vai perder para o Império Russo. Ele então vai sofrer uma derrota muito grave no Império Russo, voltando para a França, já sem força. Ele vai. Opa, passei sem querer? Voltei. Voltando para a França, ele vai ser exilado, ele vai ficar preso lá na ilha de Elba.
E nesse período que ele está preso, os monarquistas tentam trazer de novo um outro Luís, Luís XVIII, mas que não vai dar certo. A França ainda vive uma bagunça. Napoleão depois ainda volta de novo, mas vai ficar só 100 dias. E não só a França, nesse período a gente tem uma grande transformação na Europa como um todo. Porque, primeiro, que Napoleão quis dominar tudo. Segundo, que a gente tem, então, os territórios diferentes, né? A gente tem uma transformação no modo de produção. Agora a gente está deixando o feudalismo. A gente já deixou o feudalismo faz tempo, mas agora a gente está consolidando um capitalismo. E a gente tem uma galera que são os reis com muito poder e com muito dinheiro. Só que eles estão perdendo poder. E tentando reconquistar esse poder, os reis de diferentes países vão se encontrar lá no Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, eles vão tentar organizar a geografia europeia, os mapas, os territórios, e eles vão então, e não só da Europa, das colônias também, e isso é muito interessante a gente pensar, porque a Europa não ficava reclusa só ao continente europeu. A Europa se estendia para a América, para a África, então eles iriam tentar redesenhar o território europeu. Só que era um caminho sem volta. Por quê? E aí a gente vai analisar outra imagem que vai contar muito sobre a história da Europa. Porque a Europa já estava em transformação. Essa imagem acho que ela é que melhor resume esse longo século XIX. Por quê? Vamos analisar ela. Logo abaixo a gente vai ter coroas quebradas, ou seja, é a população deixando de lado a monarquia, deixando de lado aquele antigo regime. O povo queria algo diferente, o povo queria ter poder. A gente vê puxando a fila a França, né? A gente vê uma bandeira da França. Logo atrás a gente já vê a bandeira da Bélgica, a gente vê lá atrás a bandeira da Alemanha. Desculpa, não é a Bélgica não. Na verdade é a bandeira da Alemanha, mas é a bandeira da Prússia. A bandeira da Alemanha vai ser horizontal, essa bandeira está na vertical. Logo depois a gente já tem a Itália também, e a gente tem inúmeras outras bandeiras, ou seja, a gente tem a Europa se transformando, a gente tem essa população deixando lá no fundo, vocês veem um castelo? Então eles estão deixando esse local rural, eles estão deixando o campo, eles estão deixando o feudalismo, estão deixando a monarquia para partir para um novo sistema econômico, para um novo sistema político. Vocês percebem uma estátua que eles estão passando, que é a liberdade, com uma folha, que é uma constituição, e com uma tocha? Então, eles estão agora caminhando para a liberdade. É a Europa pedindo por essa transformação. Ao alto, vocês podem ver também um Deus e vários anjos, então existe uma força muito grande da religião também, pouco antes, uns 200 anos antes, mas para a história 200 anos não é muita coisa não. A gente teve a reforma protestante, e esse protestantismo vai influenciar muito na unificação da Alemanha, a Igreja Católica vai influenciar, vai ter um papel importante na unificação da Itália. Então a gente tem uma transformação na sociedade europeia. Vocês estão comigo nessa? A gente tem uma Europa se transformando totalmente, e a gente tem, então, tudo isso acontecendo em meio a um novo modo de produção. A gente tem um modo de produção capitalista agora, que vai surgir principalmente com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai vir para estabelecer de vez o capitalismo, e agora com o capitalismo industrial. Então agora, vocês imaginaram comigo, um tempinho atrás, como que era a vida na França lá no século XIX, né? E agora eu quero que a gente imagine a vida na Europa como um todo, na França, na Inglaterra, no meio do século XIX. Agora a gente está com a Revolução Industrial estourada. Só que a gente não era burguês, então a gente era trabalhador, sabe? Aqueles que tinham que trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia, e como era a vida dessas pessoas, de 95% da população. Então, a Europa passa por transformação. Politicamente, as pessoas ganham mais direitos, ganham mais voz, mas mesmo assim elas estão passando muita fome, mesmo assim elas não têm direito, mesmo assim as suas condições são extremamente
extremamente ruins. E lá em 1848 a gente vai ter algo muito importante. Vocês percebem que eu estou usando a primeira vez que eu uso data, né? Eu não gosto de data. Eu não acho que a gente precisa de data para estudar história. Mas esse ano de 1848 ele vai ser muito importante. Não precisa lembrar de 1848, mas vocês têm que lembrar da Primavera dos Povos. Porque o que foi a Primavera dos Povos? Na Primavera dos Povos, a gente tem vários movimentos revolucionários em diferentes cidades na Europa. Desde a Inglaterra, passando pela França, pela Bélgica, pela Itália, pela Alemanha. Então a gente tem uma Europa cada vez mais se transformando e vindo a transformar o mundo como um todo. Lá em 1848, por exemplo, a gente vai ter o voto universal masculino na França. E aí é um detalhe. Você vê como a Europa está se transformando, mas ainda falta muito para evoluir. Era só o voto masculino, mas de todas as pessoas, qualquer um, homem, poderia votar. As mulheres só vão conquistar o sufrágio universal mais à frente. Além disso, a França se torna também presidencialista. Olha isso, a França deixa de vez a monarquia. Isso é uma transformação muito grande. Lá em 1848 também vai ser escrito o Manifesto do Partido Comunista, que, por sinal, faz aniversário hoje. Hoje fazem 173 anos que foi escrito o Manifesto do Partido Comunista por Karl Marx e Friedrich Engels. Então, é um momento de grande transformação na Europa. E nesse momento de transformação vai surgir o nacionalismo, que são teorias ufanistas que vão aumentar o orgulho da sua nacionalidade, principalmente na Alemanha e na Itália, com a unificação desses países. As populações que viviam neles queriam mais direitos civis, queriam mais direitos políticos, e eles vão então se organizar. A Alemanha era uma série de confederações, e dentre essas confederações, a mais poderosa era a Prússia, e a Prússia, liderada por Otto von Bismarck, vai organizar essa unificação da Alemanha, transformando vários reinos germânicos em um único Estado alemão. Agora a gente tem um outro país muito grande, muito rico. Mais ao sul, ali próximo do Mediterrâneo, a gente vai ter a Itália também se unificando. Liderada pelo reino de Sardenha-Piemonte, por Giuseppe Mazzini, eles vão liderar essa unificação da Itália. Então e a Itália ficava muito próximo da África. Então ela também ia querer terras na África, vocês não concordam? Então agora a gente tem mais dois países muito ricos, muito poderosos, que é a Itália, que é a Alemanha, além da França, além da Inglaterra. Você vê como vai se organizando, como vai mudando essa geopolítica na Europa. Por isso a gente estuda esse longo século XIX, por isso que vai despencar a questão de longo século XIX, seja na UFPR, seja na UEL. E antes da gente ir para o próximo movimento político de transformação, a gente tem que pensar que a gente tem novos países, beleza, mas a maioria do povo está vivendo em uma crise muito grande econômica, né? Como era a vida dessas pessoas? Vocês acham que os trabalhadores, como a gente já comentou, eles trabalhavam 16 horas por dia, e nesse sentido vão surgir os movimentos operários. E aí essa outra imagem que, não sei, tô sentindo ela... Será que vai cair alguma coisa parecida na UEL? A UEL gosta muito de imagem, né? Vamos ficar esperto nessas imagens. Mas essa imagem vai retratar, vamos analisar ela também. A gente tem de um lado pessoas de smoking, né? São todos homens, na verdade, de smoking com cartolas, ou seja, a gente tem uma elite burguesa, e do outro lado a gente tem trabalhadores, a gente tem pequenos comerciantes, a gente tem operários, a gente tem camponeses. Então, aí já fica claro uma luta de classes. Então, a gente tem extremamente visível nesse momento o operário também tendo uma consciência. Lá na Revolução Francesa, a gente tem a burguesia tendo a consciência que é necessário que ela tenha um lugar no mundo, né? A burguesia queria poder. E ela vai acabar com o antigo regime. Só que ao longo do tempo, conforme os anos vão correndo, conforme ocorre a Revolução Industrial, os trabalhadores também vão criando essa consciência e também acham necessário ter poder. E a gente vai ter, então, o surgimento desses movimentos operários.
esses movimentos operários, que vão ser a união dos trabalhadores, em sindicatos, em grupos. A gente vai ter então o movimento ludista, o movimento cartista, vai surgir primeiro lá na Inglaterra, mas vai se espalhar por toda a Europa. E agora uma Europa que já estava em crise, ela vai pegar fogo. Agora a gente tem uma Europa pegando fogo. E esses operários, esses trabalhadores, assim como os burgueses fizeram, eles também vão começar a teorizar as suas vontades de mundo, vão começar a teorizar os seus anseios mesmo, o que eles enxergavam do mundo, porque o modo como uma pessoa de uma classe enxerga é diferente do modo como outra pessoa de outra classe enxerga. E a gente vai ter então os movimentos, primeiro, o movimento socialista utópico, onde a gente tem o Robert Owen, Saint-Simon, a gente vai ter o Fourier, e depois a gente vai ter um socialismo científico, são dois projetos de socialismo, esse socialismo científico liderado por Karl Marx, Friedrich Engels, chamado também de socialismo revolucionário, ele vai explodir a Europa. E agora vão surgir vários partidos políticos que tinham como base esse manifesto do Partido Comunista. A gente vai ter o Partido Comunista muito forte na Europa, mas vai surgir a social-democracia lá na Alemanha. E essa social-democracia vai ser muito importante, porque a social-democracia vai acreditar que é possível trazer uma vida melhor para todos, sem ser pela revolução, através da democracia. E nesse sentido, a gente tem uma nova força na política europeia, essa social-democracia. Vamos, então, fazer um balanço do que está acontecendo na Europa agora, né? Agora a gente tem esses trabalhadores querendo mais voz, querendo mais direitos, mas eles estão sendo representados até mesmo dentro da democracia. A gente tem uma Europa industrializada, porém economicamente ela está o caos e ela precisa achar alternativas. Economicamente a Europa ia muito, muito mal. Só que aí, se a gente lembrar, o que a Europa sempre fez quando ela precisava de dinheiro, quando ela precisava tirar de alguém. Ela tirava dela mesma? Não, agora a gente vai, os países europeus economizavam? Não, eles vão explorar outros países. E aí que eles vão estender suas garras para a África e para a Ásia. E aí a gente já começa a chegar na metade para frente desse longo século XIX de Eric Hobsbawm. A gente vai falar então do imperialismo. E o que foi esse imperialismo? A gente tem então os países da Europa, principalmente França, Inglaterra, aqueles países superpoderosos que já tinham muitas terras. Só que somado a esses países poderosos, a gente tem também dois novos países, que é a Alemanha e a Itália, que também quer terra para explorar. A gente tem a Bélgica também, que vai explorar muito a África, o Congo, talvez tenha sido a pior nesse neocolonialismo, a pior experiência que existiu. E além desses países europeus que querem explorar outros lugares do mundo, a gente tem duas novas potências surgindo nesse momento. Uma potência na Ásia, que é o Japão, que também se industrializou, e os Estados Unidos, que também se industrializou. Então agora a gente tem potências por todo o mundo. Então agora não é só a Europa que é industrializada, a gente tem um mundo industrializado. Claro que não é todo mundo industrializado. Uma parte do mundo vai se industrializar e a outra parte do mundo vai ser explorado por esses países industrializados. E esse imperialismo vai ser crucial para o capitalismo se estabelecer, para essa industrialização se estabelecer. A gente tem que destacar, então, nos Estados Unidos, a questão do imperialismo na América, porque a gente fica na América. E pode ser que caia alguma coisa sobre a interferência dos Estados Unidos na América, sobre o Big Stick, lembra lá de Theodore Roosevelt? A gente tem, então, nesse momento, um neocolonialismo. A gente trabalha colonialismo lá nas grandes navegações, mas agora é um novo colonialismo, um modo diferente de colonizar, de explorar, de escravizar as pessoas que vivem nesses países explorados. A gente tem os Estados Unidos, então, por toda a América Latina, além da Ásia, mas na América a gente tem desde o México, passando ali pelo Caribe, pela América Central. Em Cuba, por exemplo, a Cuba era uma colônia da Espanha, e a gente tinha isso em toda a América Central.
a maioria era colônia da Espanha, ou no Haiti era colônia da França. Os Estados Unidos vai ajudar na independência desses países para poder exercer a influência e poder tomar o lugar dos países europeus. Então a gente tem uma briga de imperialismos no mundo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Um país quer mais poder que o outro. E com isso vão surgir esses choques internacionais, com esse neocolonialismo. Os países querem, então, colocar sobre os outros um imperialismo cultural. Então, a exploração está aumentando cada vez mais, com cada vez mais tecnologia, agora uma exploração industrial nesse neocolonialismo, e a gente vai ter, somado a esses choques internacionais, então, um ufanismo exaltadíssimo, a gente tem um nacionalismo muito, muito grande. A gente tem, então, a Alemanha com nacionalismo exaltado, a gente tem a Áustria com nacionalismo exaltado, a Itália, a Inglaterra também, os Estados Unidos também. E esses choques internacionais, somados ao nacionalismo exaltado, vai gerar uma série de alianças. E essas alianças vão gerar guerras, mas antes da gente ter pequenas guerras, que vai virar na grande guerra. Mas aí a gente já sai do nosso longo século XIX. O que a gente precisa lembrar, então, desse século XIX? Nesse finalzinho do século XIX, desses choques internacionais, desse imperialismo, esse nacionalismo exaltado vai gerar a Primeira Guerra, que o Hobsbawm, por exemplo, e vários outros historiadores vão chamar de Grande Guerra. Eles vão acreditar que a Primeira e a Segunda Guerra foram, na verdade, uma só, que a Segunda Guerra foi só uma continuação da Primeira, que nem acabou direito, e eles já começaram outras. Mas aí a gente entra numa outra história do mundo, a gente entra já em um outro período, onde as guerras mudam, mais para frente a gente vai ter um mundo bipolarizado, mas aí a gente já sai do século XIX, e eu garanto para vocês, gente, que vai cair muito século XIX nessa prova. Mas, gente, então, essa foi a apresentação. Eu fiquei muito triste porque quando eu apresento slide, eu não consigo ver vocês. E agora eu consigo ver o que vocês estão falando. Deixa eu tirar isso, agora eu estou vendo vocês. E, gente, se vocês quiserem perguntar agora, eu estou à disposição. Será que cai a questão, eles não usam black tie relacionado com a Revolução Industrial? Olha, eu acredito que não, porque geralmente na UEL, e esse ano vai ser assim, apesar da prova ser junto, é separado a questão de literatura com história, por exemplo. Apesar da UEL gostar muito dessa interdisciplinaridade, a gente vai ter uma prova de 36 questões de conhecimentos gerais e separado 10 questões de língua portuguesa. Então, eu acredito que eles não vão relacionar o conteúdo. Claro que pode ser que tenha uma referência, mas eu acredito que eles não vão relacionar, não. Beleza, Lorenzo? Tem mais alguma pergunta? A Primeira Guerra, Isso, Valéria. Lá em 1917, vamos imaginar a União Soviética. Ela acabou de passar por uma revolução. E qual que era o lema de Lenin? Era pão e terra. Pão, trabalho e terra. Então eles não estavam pensando em guerra. O povo na Rússia o povo soviético, na verdade, estava passando por um período muito difícil e a guerra não era nada boa para eles. Então, por conta da revolução, se continuasse o Império Russo, é muito complicado a gente fazer suposição. Mas fazendo uma análise, se continuasse o Império Russo, a Rússia não teria saído da guerra. Mas graças à revolução, a Rússia vai sair da Primeira Guerra, sim. Mais alguma dúvida, gente? Eu estou à disposição de vocês. Alguma dica para ajudar a eliminar alternativas em questões que ficamos na dúvida? Bom, a gente tem que cuidar muito com pegadinha na UEL, porque, assim, muitas vezes, vou dar um exemplo hipotético aqui, pode ser que fale, a pergunta seja sobre a Segunda Guerra, e eles colocam várias alternativas perfeitas sobre a Guerra Fria, então tomem muito cuidado com pegadinhas. A questão na dúvida, na história, tome muito cuidado com a palavra nunca,
com a palavra sempre, porque o que acontece? Quando fala nunca, é nunca mesmo. Então vai falar nunca, nunca, um exemplo também, nada a ver, mas a Alemanha nunca entrou em guerra com a França. Tá, a gente sabe que já entrou, mas vai que você não tá lembrado na hora, então tomem muito cuidado, entendeu? Esse exemplo da guerra acho que não foi bom, mas, por exemplo, o povo alemão nunca se revoltou contra um líder, ou sempre se revoltou, ou não, pode ser que nem sempre tenha, vocês entenderam? Tome muito cuidado com o nunca, com o sempre, tome muito cuidado com esse jogo de palavras que pode fazer você errar a questão, beleza?